Paulo que haveria um tempo em que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, né? Então, nós vivemos um tempo em que boa parte da verdade, no mínimo, é omitida, né? Ao mesmo tempo em que boa parte da verdade ela é reprimida, ela é rejeitada, ao mesmo tempo heresias, vamos colocar assim, né? Muito ligado a essa questão desse sincretismo religioso, tem se introduzido dentro da igreja, especialmente a igreja brasileira, né? Quando a gente volta na história da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, você vê talvez de uns 30 anos para cá, né, um ingresso de muitas coisas estranhas que foram assimiladas, não propriamente por parte das igrejas mais históricas, mas novas, vamos colocar assim, novas igrejas, novos movimentos, né, e que atraem, evidentemente, pessoas mais eivados, cheios, né, de uma coisa um tanto quanto mística, né, às vezes até esotérica, coisas estranhas, né, e que muitas vezes causa, no mínimo, a curiosidade das pessoas, né? A nossa nação, eu disse inicialmente, o Brasil, ele é um país, irmãos, que existe muitas linhas de crença. Eu não quero, acho que não preciso ser específico, eu não preciso citar nomes, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente vê a gama, né, de linhas de credo, de crença, né? E até mesmo aspectos de superstição, né? O brasileiro é um sujeito altamente supersticioso, né? E essa gama enorme de linhas de crença, como disse inicialmente, isso aí, claro, é uma consequência até pela forma como nós fomos formados como povo, né? Quantas culturas foram trazidas de fora, quantas crenças foram trazidas de fora, né? Algumas linhas religiosas no Brasil, eles têm uma raiz eminentemente de fora, né? Que só veio estar hoje aqui no Brasil porque veio para cá na época da colonização, né? E o povo brasileiro, a raça brasileira, ela é formada assim em função dessa miscigenação, né? De cultura, de mistura, de credo, né? Então, o sincretismo, o grande problema que nós vamos ver, que é o problema de Colossos, por isso até um pouco repetitivo essa introdução, mas para que a gente possa entender, né, eu prefiro pecar pela repetição do que pela omissão, né? Não existe nenhum problema quando você crê na linha A, o outro crê na linha B, o outro crê na linha C, o outro crê na linha D, não há problema nenhum. Partindo do suposto que tem um que é a linha E, que nós entenderíamos como sendo a verdade. Está tudo certo, cada um no seu lugar. O problema é quando existe uma mistura, aonde aquele que seria o da linha certa, o da linha E, por exemplo, começa a absorver aspectos de outras crenças. E essa mistura se chama sincretismo, mistura. E aí, aquilo que na realidade era puro e era a verdade começa a ser contaminado por aquilo que é de fora. A igreja tradicional, ou a igreja primeira, a igreja primitiva,
ela tinha aspectos, para você entender, né? Eu não gosto muito de entrar em detalhes, de ser, por uma questão até de ética, né? Mas a igreja primitiva, ela tinha algumas coisas que ela não abria mão, né? A adoração em espírito e em verdade do Senhor. E aí, por uma questão de uma determinação, um decreto do imperador, de César, aonde foi se estabelecido como o credo oficial cristianismo, e as pessoas começaram a ser, entre aspas, obrigadas a adotarem isso como a religião oficial, e trouxeram consigo os seus vícios, os seus problemas e os seus credos de fora. E a igreja, que inicialmente era pura, ela começou a receber dentro de si uma mistura, quer dizer, crenças que foram assimiladas e aceitas por religiões pagãs. Por religiões pagãs. Então isso é um problema. Quando acontece, né, esse sincretismo, quer dizer, esse sincretismo é uma adoção de uma linha de fé que na verdade é um produto, é uma mescla, é uma mistura de uma, duas, três crenças. E aí fica uma coisa esquisita, né? E aí a verdadeira doutrina, a verdade que nós estamos falando, a verdade, ela começa a ser contaminada, começam a agregar coisas a ela trazidas por conta desse agregar, desse misturar, de trazer coisas de fora, né? Colossenses estava sendo gravemente ameaçado. Interessante, irmãos, é o fato de que acho que sempre foi esse o grande perigo que a igreja correu. Não foi ter o seu número de adeptos diminuídos, não foram as perseguições, né? Acho que até o contrário, quando houve grandes perseguições sobre a igreja, justamente nessas épocas, teve grande crescimento, até numérico. O grande problema sempre foi o ataque em cima da verdade, né? De, no mínimo, diluir a verdade, a palavra. Mas quando ainda essa heresia ou heresias começam a fazer parte do corpo doutrinário, se é que eu posso usar esse termo até doutrinário, de uma igreja, então aí o problema se torna sério. E sempre, quando a gente olha, e nós já vimos algumas igrejas, né, como no caso a igreja dos Gálatas, na verdade, experimentou um tipo sincretismo. Por que lá em Gálatas nós podemos falar de um sincretismo? Porque havia uma verdade evangélica, a verdade do evangelho, e pela intromissão de alguns supostos cristãos, mas judeus, e começaram a trazer para a igreja a adoção e a fé de que a lei deveria ser obedecida, dentre os quais estava a circuncisão. Então, abre-se um sincretismo porque aquela igreja crê em Jesus e ao mesmo tempo crê que tem que obedecer à lei e que tem que circuncidar. Isso é um sincretismo. É uma mistura. E qual foi o problema? A igreja praticamente se desviou, porque negou, abriu mão da graça e da suficiência de Cristo para a salvação, né? E quando a gente olha para epístolas, por exemplo, como Judas, se não me engano, 1ª e 2ª de João,
você vai ver esse combate, né? Essa preocupação sempre de o autor preservar a igreja, né, de heresias, de crenças que estavam procurando entrar dentro da igreja e, dessa forma, minar a verdade, né? Porque no momento, irmão, que você crê em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, você crê da necessidade de outras coisas para completar a sua fé, então você está minando a verdade, porque a verdade é que Cristo é suficiente, seu sacrifício é o que basta, mediante a fé nele, né? Então, por trás, nós entendemos que por trás de toda a artimanha na história da igreja, no sentido de introduzir heresia, de levar a igreja ao erro, a acreditar em coisas que não devem ser recebidas como doutrina, por trás disso sempre haverá, né, o grande mal intencionado que é o inimigo de Deus, né? Sempre será, é difícil a gente dizer isso, mas a verdade é que sempre ele estará por trás. O diabo sempre estará por trás dessas investidas, muito embora ele use pessoas, né, use falsos mestres, use a filosofia, como nós vamos ver o caso aqui em Colossenses, né? Sempre ele estará por trás, né? Quando nós estudamos a carta aos Filipenses, nós vimos lá, e até já pregamos, muita gente prega sobre isso, que nós devemos lutar pela fé evangélica. Devemos lutar pela fé evangélica, né? E nós falamos que é a fé no Evangelho. E quando você estuda a fé evangélica, você vê, né, a base, né, os princípios, quer dizer, os pontos basilares dessa fé, né? E tudo aquilo que você colocar e que se oponha a esses princípios, né, da fé evangélica, você está tentando minar a fé evangélica. Então Paulo diz que nós temos que lutar pela fé evangélica, para que ela não seja contaminada, né? Para que ela não seja distorcida, para que ela continue pura, para que não haja sincretismo, para que não haja mistura, né? Para que não haja mistura. É a fé em Cristo, é a salvação por Cristo, é a santificação em Cristo. E tudo aquilo que busca, de alguma maneira, completar essa suficiência de Cristo, na verdade, é veneno. Essa fé evangélica, portanto, ela não pode sofrer acréscimo. Essa é a luta de Paulo que a gente vê, né, nas cartas, e especialmente aqui em Colossenses, essa luta do apóstolo em lutar para que essa fé permaneça pura, para que a igreja permaneça pura na doutrina, que ela não se abra para aquilo que é falso, para o que é aquilo que é mentira, e que vai trazer certamente, vai trazer inevitavelmente dano para as pessoas, para a igreja, né? Estudar essa carta, irmão, certamente é de fundamental importância no sentido de consolidar a nossa fé, né? Consolidar a nossa fé. Como disse Paulo, aquilo que vocês aprenderam, lá no versículo 7, no capítulo 1, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós é um fiel ministro. E o apóstolo Paulo, ele está, a princípio,
elogiando a igreja, porque a princípio a igreja estava firme naquilo que aprendeu. Ainda não tinha se desvirtuado, mas estava correndo um risco de se desvirtuar, de se perverter doutrinariamente com o ingresso de alguma coisa nova. As pessoas têm, e eu torno a dizer mais uma vez, isso é muito característico no Brasil, existe uma necessidade de coisa nova, de se dizer coisa nova, de se dizer coisas diferentes, né? Isso me faz lembrar Israel no deserto, e o alimento de Israel era o maná, né? Era o maná. Aquele era o alimento de Deus, providenciado por Deus para Israel no deserto. Mas chegou um momento, irmãos, que eles se cansaram do maná. Eles queriam comer coisa diferente. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo que vai chegar um momento em que as pessoas vão rejeitar a verdade, não vão suportar a sã doutrina e vão se cercar de falsos mestres para ouvir coisas que agradem a sua própria concupiscência, ele sabia do que estava falando. E não é raro a gente ouvir, né, pessoas se agradarem por ouvir coisas novas. Então, muitas vezes a igreja, e me perdoe Deus se eu estou equivocado, mas acho, especialmente na igreja brasileira, evangélica brasileira, essa sede muitas vezes no coração de muitas pessoas de ouvir algo novo, sabe? E é onde justamente aí se mostra, né, a brecha e a abertura para o ingresso de heresias, né, que não tem base bíblica, ao contrário, que confrontam a própria palavra de Deus, né, mas que de alguma forma agrada o coração dos ouvintes, né? Então essa carta ela nos ajuda, o estudo dessa carta, a consolidar a nossa fé naquilo que nós consideramos ser as doutrinas básicas, basilares do verdadeiro cristianismo, né? E, por outro lado, também nos ajuda a nos precavermos do falso ensino, do falso ensino. A divindade de Cristo, por exemplo, durante a história da igreja, tem sido constantemente atacada, por incrível que pareça, né? Não se surpreenda se você, dentro de algum lugar em que se prega a Bíblia, alguém tiver dúvidas sobre se realmente Cristo era Deus. Se Cristo era Deus, né? E essa sempre foi a luta, essa sempre foi a tentativa de muitas linhas doutrinárias liberais que afirmavam que Jesus não era Deus. Por outro lado, também existiu linhas que não consideravam Cristo como sendo humano, porque como poderia, né, a sua humanidade, porque isso é uma coisa muitas vezes difícil de se conciliar, né? Ser ao mesmo tempo Deus e ser ao mesmo tempo homem, né? Ou seja, a doutrina de Cristo, muitas vezes, ela é atacada por heresias no tocante a esses aspectos. Por exemplo, da sua impecabilidade. Cristo não pecou. Mas como? Ele era homem, né? E nós vemos até filmes, né, que passam mostrando, né, esse aspecto totalmente que confronta, né, totalmente essa questão da impecabilidade de Cristo, né? Doutrina, por exemplo, como a doutrina da criação, e talvez você não entenda agora, mas quando nós caímos no problema que essa igreja vivia,
você vai entender por que que a doutrina da criação, por exemplo, ela era atacada. Como assim? Nos nossos dias, né, não é difícil a gente ouvir que, por exemplo, sobre a teoria da evolução, o evolucionismo, que se coloca totalmente oposta à doutrina da criação, que Deus fez todas as coisas como são, né? Mas existe, né, essa tentativa, né, de mostrar que Deus não criou as coisas, que as coisas partiram de uma explosão, de uma coisa autônoma, que por si mesmo se fez tudo, como que, né, todas as coisas que a gente conhece, como isso poderia surgir pelo acaso, né, simplesmente de uma coisa do nada, né? E por incrível que pareça, existem pessoas que creem, né, que não creem na teoria da criação. Que isso para nós é base. Isso é base, irmão, né? Mas talvez acho que a doutrina mais atacada dentro da verdade evangélica é a doutrina da redenção, né? Doutrina da redenção. E a doutrina da redenção, ela nos diz que somente Cristo pode nos levar a Deus. Só Cristo pode nos levar a Deus. A redenção é salvação, tá, irmão? Redenção é salvação. A salvação, nós sabemos, vocês estão já não cansados, mas estão bastante acostumados a ouvir isso, né? Você sabe que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só existe um Salvador. Não existe espaço para esforço próprio. Não existe espaço para mérito. Não existe espaço para experiências esotéricas para ligar alguém a Deus. Você vai ver que esse, especialmente com relação ao esoterismo, era o grande problema que levava, que tentava atacar a igreja dos Colossenses. Mas esse caso da doutrina da redenção, isso inclusive está até na maioria da fé das pessoas no nosso Brasil, que se diz um país cristão. Você não concorda comigo que a maioria das pessoas acreditam que as pessoas são salvas porque são boas? Né? Irmãos, isso não é evangelho. Muito embora alguém possa, né, se puxa vida, né, mas como pode alguém sendo bom, alguém fazendo tudo certo, se é que existe alguém que faça tudo certo, porque todos são pecadores, né? Então parece que é mais fácil acreditar que o homem possa se salvar pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Isso é heresia, muito embora seja agradável. E muito embora as pessoas sejam tentadas a dizer que aquele era um sujeito bom. Aquele está com o seu lugarzinho garantido no céu, porque era bom, né? Isso é heresia, né? Então, como é fácil, se você for analisar, como é fácil a igreja ser atacada na sua doutrina, né? Por isso Paulo diz que nós temos que lutar pela fé evangélica, né? Ela não pode ser contaminada, ela não pode ser misturada, não tem como conciliar, irmãos. O grande problema que existe hoje, né, no mundo é a tentativa, até por parte de lideranças mundiais, religiosamente falando, né, naquilo que se chama de ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a conciliação de vários credos. Isso já é uma tentativa diabólica, irmão, porque não tem como, né, você conciliar a maioria dos credos com o evangelho de Jesus Cristo. É praticamente impossível, não existe. Só existe um evangelho. Tudo que você imaginar
se opõe ao evangelho. Qualquer. Você pode citar qualquer um. Não tem como conciliar doutrinariamente com o evangelho, com a verdade, né? Então, toda vez que você junta, que você mescla, que você faz esse sincretismo, você está contaminando, você está envenenando a verdade, né? Aceitando, né, em seu seio essas heresias. A igreja dos Colossenses, certamente, agora falando objetivamente do problema da igreja, né? Eu espero que os irmãos entendam, eu tenho essa dificuldade, né? Eu falaria muito mais abertamente se não fosse, evidentemente, um culto veiculado na internet, é claro, né, irmãos? A gente tem que ter ética, né? Se fosse um culto fechado, nós poderíamos, evidentemente, falar mais claramente. Mas não sei se os irmãos entenderam, né, o problema da nação brasileira e essa grande possibilidade de a igreja abraçar e receber coisas que não são de Deus, ensinos que não são verdadeiros, que são falsos ensinos e que têm um único objetivo, né? É minar, solapar a base da doutrina cristã, né? Através dessas coisas, né? Por isso, a grande preocupação do apóstolo Paulo. Paulo não tinha uma preocupação com o estado econômico das pessoas, né? Paulo não tinha essa preocupação de saber se as pessoas, né, estavam prosperando financeiramente. A preocupação de Paulo, você vê o tempo todo, é essa firmeza na verdade. Essa firmeza na verdade. Paulo fala no versículo 5 que ele ficou alegre porque nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, né? Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, exatamente como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, né? Então, Paulo, ele se alega pelo fato da igreja permanecer na verdade. Quando você vê sempre em algum lugar o apóstolo se alegrar pela permanência das pessoas na verdade, ele está dizendo respeito a justamente essa pureza, de permanecer na pureza do Evangelho, né? De não se permitir misturar e aceitar outras coisas, né? Se nós pudéssemos falar, por exemplo, a questão do mediador. No Brasil nós temos um problema com relação à mediação, né? O Evangelho diz que nós só temos um mediador, mas boa parte do credo que se diz cristão no Brasil, né, interpreta diferente, vê uma outra mediação, além de Cristo. Isso, é abraçado. Dá para entender o que eu digo? Não, dá, né? Isso é uma mistura, né? E aparentemente não tem muita importância, mas tem importância, né? No caso de Colossenses, essa igreja estava sofrendo, ao que parece, irmãos, até pela composição da sua população. A população de Colossos era formada basicamente por frígios, quer dizer, a região era frígia, né? A região ali de Colosso, então eram as pessoas nativas dali, que moravam ali, mas também era habitada por um número considerável de gregos e uma grande quantidade de judeus legalistas, né? Então, essa igreja que
inicialmente recebeu a palavra da verdade como Cristo sendo o centro dessa verdade, e tudo converge nele, né, começou a aparecer e parecia, né, que estava querendo sofrer a influência de um legalismo. Depois nós vamos ver os textos, né, durante o estudo, um legalismo judaico, que já acontecia já em Filipenses, que já acontecia lá em Gálatas, né? Um legalismo judaico. Mas o pior de tudo é que, junto com a fé cristã e junto com o legalismo judaico, que já é um problema só os dois, querer trazer o legalismo, a lei para dentro da igreja, né? Afirmando que para ser salvo não basta o sacrifício, tem que se cumprir a lei de Moisés, já seria nisso já uma heresia, né? Mas o grande problema de Colossos era aquilo que se conheceu e se tornou conhecido como a heresia de Colossos. Quando você chegar em casa, no teu computador, você pode olhar lá e você coloca lá, heresia de Colossos, você vai ver o que é, né? Na realidade, aquilo que se chama de gnosticismo, ou a gnose, né, passou a ameaçar e querer influenciar as pessoas. Aí você começa a entender, gente, você começa a entender algumas coisas que Paulo fala nessa carta e você vê que a coisa faz sentido, por que ele diz determinadas coisas, quando você entende que a igreja estava sendo atacada por essa mistura, essa mescla de coisas, envolvendo o legalismo judaico, envolvendo uma filosofia pagã, mística, esotérica, que é o gnosticismo, a gnose, né? E ainda envolvendo a astrologia. Porque a gnose, ela envolve muito aspectos da astrologia. Tudo isso nós vamos ver, irmão. Tudo isso aqui é só um panoramazinho, né? Depois a gente vai com calma vendo detalhe por detalhe, né? E havia uma crença dentro da cultura grega que haviam seres, né, ligados às estrelas e a forças espirituais, né, que tinham uma influência muito forte na vida das pessoas, né? E aí você para pensar, existe país que mais olha para horóscopo que no Brasil, né? Mas eu quero dizer para você que mesmo dentro de igrejas evangélicas, né, existem pessoas que de repente dão uma olhadinha no horóscopo. Não estou dizendo, claro, que aqui, né? Mas existe isso. Pessoas, né? Eu tinha pessoas na minha família que se diziam cristãs, mas que gostavam de ver o horóscopo. Tinha que saber qual era o signo. Irmão, você acredita que existe dentro da igreja evangélica pessoas que, né, querem saber o signo? Ah, pois é, mas ele é daquele signo, aquele signo ali é. Né? Por quê? Porque eles creem na influência dos astros. Né? E isso, irmão, estava, né, sendo trazido para a igreja dos Colossenses, né? Então você imagina que sincretismo, sem medo de errar, diabólico, estava tentando se introduzir dentro da igreja, né? Essa heresia, chamada heresia dos Colossenses, ela não pretendia confrontar, olha a sutileza, ela não pretendia confrontar diretamente a pessoa de Cristo. Não era esse o objetivo. Porque todo sincretismo diabólico ele não rejeita, né? Porque senão facilmente ele é desmascarado. Então, esses falsos mestres, esses chamados iniciados, né, na gnose, nesses movimentos esotéricos que estavam, de alguma forma, querendo influenciar a igreja, convidando a igreja, né, a trazerem para o seio da igreja essas práticas,
e nós vamos ver depois os objetivos deles com isso, humanamente falando, né? E eles não falavam contra Cristo, só olha, Cristo, nada de Cristo, que nada, esquece Cristo. Não, Cristo é bom. Não, é bom, Cristo é bom. Galinho de arruda, maravilha, um galinho de arruda é uma beleza. Sabe? Bater na madeira, dar uma batidinha na madeira, isso aqui resolve que é uma coisa, mas Jesus também é bom, Jesus é bom. Né? Então essa misturada de crenças, de fé, mas lá a coisa em Colossos, no meu modo de entender, ele era mais sério porque a tentativa era unir, né, uma filosofia pagã, porque os gnósticos se auto-intitulavam de uma filosofia, mas era eivada de paganismo, com a fé cristã. Então vamos juntar, né? Legalismo, olha só que misturado, irmão. Legalismo judaico com experiências esotéricas, astrologia e com a fé cristã. Então, irmãos, é como você pegar, né, um suco de uma fruta e você começa a botar um pouquinho ali assim no fundo de um copo e você começa a botar alguma coisa, daqui a pouco você bota outra coisa, outro líquido, né? Diferente. E você vai botando umas coisas. Daqui a pouco você olha, você nem vê vestígio daquele suco que era puro. Né? Então, o sincretismo é isso, é tentar colocar coisas, né? Agregar coisas no sentido de alguma forma, destruir, né, essa pureza, a pureza da doutrina da fé evangélica, né? E a coisa era interessante porque eles traziam, né, uma proposta de que as pessoas, através da gnose, ela poderia alcançar um conhecimento muito maior, conhecimento das coisas espirituais, né? Conhecimento esotérico, que só se alcançaria através de experiências místicas. Então você imagina, irmão, a que ponto chegava isso. Então as pessoas, elas acreditavam que em suas experiências místicas, agora imagina com o que eles estão ligando diretamente, irmão. A igreja era convidada a isso, a participar, né, de cultos de anjo, né, de experiências totalmente descabidas, no sentido mesmo de esoterismo, irmãos. E através desses contatos, eles teriam as suas experiências com aqueles que eles chamavam os seres nas regiões, eles falavam anjos, ou seres iluminados, ou seres espirituais. Então esses seres, que nós sabemos o que é, esses seres, eles seriam os grandes responsáveis por trazer o conhecimento às pessoas. E que a salvação e a perfeição das pessoas só se alcançaria através desse conhecimento. Esse conhecimento não era alcançado, presta atenção, não era alcançado em um livro, não era transmitido por pessoa. Esse conhecimento ele se recebia com essa comunicação ou com essa experiência, entre aspas, espiritual com os seres de fora. Os seres iluminados. Os deuses com D minúsculo. Né? E esse conhecimento que eles receberiam era justamente o que lhes daria a condição de se tornarem perfeitos. E mais, de alcançarem salvação. Então, os gnósticos acreditavam que a salvação ela era
alcançada através desse conhecimento. Não, conhecimento, não pense que é conhecimento da palavra de Deus, não. É conhecimento numa experiência com seres, é essa troca de informações. Isso eles chamavam conhecimento. Esse conhecimento vinha de fora. E esse conhecimento os fazia uma classe tipo a nata a nível de conhecimento, né? Eles eram os verdadeiros conhecedores da verdade. Os conhecedores da verdade. E você sabe que o termo gnose, você sabe qual é o significado do termo gnose? O que significa gnosis? Gnosis significa literalmente conhecimento. Então, quem busca, né, a gnose, especialmente essas pessoas, né, eles buscavam esse aperfeiçoamento, essa perfeição, esse conhecimento nessas experiências místicas e esotéricas. Irmão, isso é inferno puro. E isso estava sendo trazido para a igreja, né? E aí você vai entender, né, que uma das coisas, quando eu falo que essa heresia, por exemplo, ela atacava a doutrina da criação, só para você entender, porque eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar depois, nós vamos ter tempo para falar sobre esse assunto, que é o âmago, que é o grande câncer doutrinário da igreja. Os gnósticos acreditam que a matéria é má. Matéria, tudo que é material, especialmente a matéria, o corpo, né? Ela é má. E Deus, para eles, a grande divindade, é bom, perfeitamente bom. Então, o que é perfeitamente bom não pode se comunicar ou fazer ou criar aquilo que é mal. Então, uma das premissas já da gnose, dos gnósticos, é que o mundo não foi criado por Deus. O mundo, a matéria. Olha só que ponto chega. E que se a matéria é má, se isso aqui não presta, como é que Deus assumiu isso? Não sei se você entendeu o que eu falei. Cristo é Deus, Deus encarnou. Ele assumiu a forma de homem, muito embora não tenha pecado. Então, por isso que João diz lá na frente, experimentai todo o espírito, né? Provai todo o espírito, ele está dizendo, quer dizer, o que as pessoas dizem. E todo aquele que diz, lá em João está, todo aquele que diz que Jesus, que Cristo não veio em carne, ele faz parte do anticristo, porque isso fazia parte da seita. Se a matéria é má, como é que Deus se tornou carne? Então Cristo não veio em carne. Mas isso é um ensino basilar. Ele veio, se tornou homem para quê? Para levar sobre si o nosso pecado. Porque o pecado foi da humanidade. Então um homem tinha que assumir o pecado. Então por isso que ele tinha que vir como homem. Por isso que ele tinha que vir em carne, né? Isso desdobra, assim, dentro da doutrina cristã, vários prejuízos, né? Várias coisas, né? E os gnósticos afirmavam que justamente essa salvação só poderia ser alcançada através do conhecimento e não através da fé. E não através da fé. Era uma coisa bem complexa, né? Mas que evidentemente levava, né, a igreja a correr um risco sério. Para encerrar, então, Paulo, evidentemente, ele vai, através dessa carta, ele vai enfatizar. Por isso que você entende, quero que você entenda, qual é o objetivo dele falar. Basicamente, né, em grande parte, ele gasta muito pouco tempo com ética, com prática cristã, como a gente vê em outras cartas,
né, como deve ser o procedimento em casa, como devemos. Ele fala muito sobre Cristo como cabeça, como o Criador de todas as coisas, inclusive dos seres. Ele é o Criador, então ele não podia ficar aquém ou abaixo a nível de importância desses seres que os gnósticos queriam manter. Cristo era mais, sabe, era mais uma coisa que não tinha tão importância, ou tanta importância como aquilo que eles deveriam, que aqueles que eles diziam, né? Como essa experiência, né, esotérica. Cristo era mais um detalhe, né? Então eles negavam essa suficiência de Cristo, né? E aí é o grande problema, né? Então Paulo, você vai ver que ele vai falar sobre Cristo como o Criador de todas as coisas. E ele diz, inclusive, dos anjos, porque eles tinham essa coisa do culto aos anjos. E ele apresenta como Cristo sendo o Criador de todas as coisas, inclusive principados, poderes, tudo, né? Outra coisa é que ele vai apresentar Jesus Cristo como o sustentador. Nós vamos ver, ele vai apresentar Jesus como o sustentador do universo. Por que ele apresenta que Cristo sustenta todas as coisas? Porque os gnósticos acreditavam que existiam seres espirituais abaixo de Deus, com os quais eles se relacionavam, tinham essa relação, né, que eram os responsáveis por controlar não somente o universo, mas a vida das pessoas que aqui habitam. Então ele diz que não. Ele é o Criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas, e ele é o redentor da humanidade. Não existe forma de salvação fora de Cristo. Então você, quando nós iniciarmos o estudo, você vai perceber, né, a intenção clara de Paulo dizer: a fé de vocês corre um risco se vocês aceitarem as coisas que estão sendo propostas a você, né? Porque verdadeiramente nós não precisamos e não devemos buscar conhecimento fora de Deus. É o que eles queriam buscar, né? O que nós precisamos conhecer de Deus está na sua palavra, né? A sua palavra é justamente a revelação de Deus a nós. E tudo que precisamos saber no que diz respeito à vida espiritual está na palavra. Mas eles queriam buscar algo fora, né? E aí era justamente o grande problema, né? Mas acho que introdutoriamente, acho que até já falei demais, isso é só para a gente ter só uma ideia, né? E se você for hoje para casa, o que o pastor falou? O pastor falou que havia na igreja de Colossenses, né, uma linha herética, levando a igreja a abandonar a pureza da fé, a fé evangélica, e adotar um sincretismo baseado num monte de coisa, né? Um monte de coisa. Nós vamos ver com o tempo. Não dá para falar hoje sobre essa linha herética, o que chamava-se de heresia de Colossos, né? Mas nós, com o passar do tempo, a gente vai poder ir analisando e vendo, né? E a igreja dos nossos dias, especialmente no Brasil, eu não creio, né, que as igrejas evangélicas estejam hoje ameaçadas por esse tipo de ensino, mas existe muita coisa que está se introduzindo dentro das igrejas, né? Às vezes a gente vê umas coisas nos YouTube da vida aí, né, que a gente não crê que está acontecendo dentro de igreja, mas está acontecendo dentro de igreja, né? Então está vindo muita coisa, né, e que de alguma forma sempre vai ter alguém que gosta, né? Coisa diferente, coisa que chame atenção, porque o maná cansa. Chega uma hora, não queremos mais esse maná, já estamos enfastiados desse maná, nós queremos coisa diferente, né? Fiquemos de pé, amado, em nome de Jesus. Você sabe que um dos sinais da vinda do anticristo
um dos sinais do final dos tempos, né, é a manifestação do anticristo. Isso Paulo fala claramente. E existe uma outra coisa, que ele chama de apostasia. Apostasia, irmão, não significa obrigatoriamente as pessoas deixarem a igreja e ir para o mundo. Não, apostatar-se é abandonar a fé primeira, a verdade, e adotar coisas que lhe agradam. E nós não podemos nos surpreender que isso já vem acontecendo, né? A verdade está sendo combatida, a verdade pura, a pureza, né? E até reprimida. Muitas coisas não se pode pregar hoje dentro de igrejas, né? Não é bem recebido. Existem outras coisas que são bem recebidas, né? Então isso aí, no meu modo, não sei se eu estou enganado, mas no meu modo de entender, isso também é apostasia. É abandonar a fé primeira, né? A pureza do evangelho, a fé evangélica, e deixar-se contaminar pelo falso ensino. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, no início desse estudo, praticamente estamos iniciando, ou nem iniciamos ainda, Senhor, hoje só apresentamos, fizemos uma pequena introdução do contexto dessa igreja, do risco que essa igreja estava correndo, Senhor. E queremos fazer uso da Tua palavra para que nós, neste tempo, sejamos advertidos também a não abandonarmos a verdade e não abraçarmos a mentira, Senhor, mas permanecermos firmes na verdade. Te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito nos ilumine, nos capacite, nos inspire, para que nós possamos, Senhor, levar adiante esse estudo com temor. Sabemos, ó Deus, que quando tratamos destas coisas, mexemos evidentemente com o mundo espiritual. Mas assim como a igreja dos irmãos lá em Colossos foi advertida e foi ensinada a perseverarem e não aceitarem em seu seio a heresia, o sincretismo religioso, assim sejamos nós. Que a Tua palavra, Senhor, em nosso meio seja pura, a Tua palavra. Que a nossa fé, Senhor, esteja tão somente focada em Jesus e na sua obra vicária na cruz. Senhor, que possamos contar tão somente com a Tua graça, que possamos contar, Senhor meu Deus, com a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Não precisamos, não necessitamos experimentar, ó Deus, viver experiências que o mundo anseia por viver, porque a melhor experiência o Senhor nos dá através da Tua presença, quando sentimos a Tua paz, quando sentimos, ó Deus, a Tua presença, a alegria do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, Pai, mas acima de tudo que o Senhor nos dê perseverança a continuarmos, ó Deus, neste caminho que o Senhor nos apresenta. Certamente, Deus, muitas vezes sua igreja ou tua igreja será tentada a abraçar outro evangelho, outra fé, assim como foi no caso de Gálatas, Pai. E assim como também essa igreja, pequena igreja de Colossenses, correu o risco. Precisamos, ó Deus, que Tu nos guardes, para que possamos permanecer puros doutrinariamente, que possamos tão somente estar apegados à Tua palavra.
Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que tu nos leve na tua paz, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão. Vá na paz do Senhor. E quarta-feira, então, a gente vai iniciar. Hoje só fizemos uma pequena introdução, mas a partir da semana que vem a gente vai começar a ver, versículo por versículo, e vamos, com a ajuda de Deus, caminhar. Amém? Deus abençoe.